Olá, bom dia a todos. Não sei que horas vocês vão ver isso, né? Mas bom dia, boa tarde, boa noite, como se diz por aí. Para quem não me conhece, eu sou o professor Alessandro, formado em enfermagem, também em medicina tradicional chinesa e em psicanálise, terminando o mestrado de psicanálise, que é uma loucura, mas vale a pena. E eu queria agradecer muito o interesse de vocês em poder estar aprendendo a acupuntura, né. A acupuntura, ela tem quase 5.000 anos, a gente conta aí uns 3.000 antes de Cristo, com mais 2.000 depois de Cristo, quase 5.000 anos. A acupuntura está aqui conosco e ela só se tornou presente até a data de hoje, porque houve pessoas, que nem vocês, que estão dispostas a aprender, eh, essa medicina, essa arte, porque é quase uma arte mesmo, né. Eu gostaria de começar esse curso de apresentação com vocês, explicando sobre a diferença perdão, explicando para vocês sobre a legislação. Por quê? A legislação no Brasil, ela é um pouco complicada, né. Só médico pode fazer, só da área da saúde pode fazer, tem que ser formado em alguma coisa, tem que ter graduação, não tem que ter graduação. Então, surge um monte de dúvidas na cabeça da gente, né, e muita gente, às vezes, até deixa de procurar, porque ouve por aí que não pode fazer. E aí ele não se enquadra no perfil e deixa de fazer o curso. E, na verdade, todos podem fazer a medicina tradicional chinesa, todos podem estudar acupuntura, né. Então vamos ver um pouquinho dessa parte de legislação. Aí em cima no cabeçalho, vocês estão vendo aula de apresentação do curso de acupuntura, esta que é a Escola Superior de Técnicas Alternativas, de Terapias Alternativas, CETO, que é Centro de Estudos e Tratamentos em Terapias Orientais e Psicanálise, que na verdade né, era da minha mestre Edna. Ela faleceu e outra hora eu conto a história para vocês. E como forma de homenageá-la, eu mantenho tanto no certificado o logo dela, né, quanto o CNPJ dela também antigo, que é uma forma de homenageá-la, né. Se eu estou aqui hoje é graças a ela. Então vamos lá. A acupuntura no Brasil é um curso de categoria livre. Assim sendo, vamos ver quais são as diferenças entre cursos livres e técnicos. Existe uma diferença, né? Vamos ver os cursos técnicos. Os cursos técnicos são regulamentados pelo MEC, Ministério de Educação. Precisam cumprir uma determinada carga horária, estar dentro de um eixo temático e as instituições que desejam oferecer esses cursos. Técnicos precisam solicitar autorização junto ao Ministério da Educação. Escolas como o Senai, Senac, Rede Federal de Educação e Tecnologia, as ETECs, né, do Centro de Paula Souza, em São Paulo, entre outros, são exemplos de escolas tradicionais que oferecem cursos técnicos. Vamos ver os cursos livres e eu explico a diferença entre um e outro. Cursos livres. Cursos, diferente dos cursos técnicos, outros cursos não têm regulamentação específica. Entende-se por curso livre aqueles que são ministrados em uma carga horária variada e têm por objetivo tratar de um assunto muito específico. Um curso de computação, idiomas, corte e costura, curso de flores artificiais, cursos holísticos, técnicas da medicina tradicional chinesa, reiki, psicanálise, entre outros. As escolas que oferecem cursos livres não estão sujeitas à autorização do MEC ou das secretarias estaduais de educação. Essas escolas são registradas como empresas comuns dentro do segmento de curso. Então, gente, o curso
técnico, ele precisa obrigatoriamente atender vários pré-requisitos, né? Então, a pessoa, vamos pegar um curso aí de ferramentaria, que é oferecido pelo Senai. Esse curso, a pessoa tem que ter especificamente tanto de carga horária, na grade curricular está lá. Tem que aprender obrigatoriamente aquilo, não se pode mexer na grade. Se for mexer na grade, tem que mandar uma solicitação para o Ministério da Educação, o Ministério da Educação vai autorizar. Quem fiscaliza esses cursos são as secretarias estaduais de educação, né? Então, eles são cursos mais regulamentados, eles precisam ter essa regulamentação específica do MEC. Já os cursos livres, não, por isso que chama curso livre, ele não necessita nenhuma regulamentação. Na carga horária, por exemplo, pode ser flexível, né? Eu posso colocar aqui tantas, vamos supor, 120 horas de aula teórica, 120 de prática, e posso colocar o resto como trabalho para entrar, né? Mais 120 de trabalhos, né? E aí completa as 360 horas. Pode ter menos? Pode. Pode ter mais? Pode. Né? Aí vai da adaptação do que o curso quer oferecer, né? A gente já experimentou esse longo, gente, várias formações, né? Vários formatos. A gente já fez 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. A gente já fez intercalou numa semana, segunda, quarta e sexta, na outra, terça e quinta. A gente experimentou vários modelos. E o número de desistência era muito. Começava assim 15, 20 e terminava 4. E aí a gente resolveu colocar uma vez por semana, as horas eram de 2 horas, né? E é comprovado cientificamente que a partir de 50 minutos o rendimento de aprendizado já começa a cair. Então a gente conseguiu adaptar aí até 1h30, e a pessoa ainda está focado, né? Depois disso desliga, mesmo que está ligado, não consegue processar as informações. Então, o melhor método que nós achamos foi esse, uma vez por semana. Por quê? Porque todo mundo, gente, que vem fazer o curso de acupuntura é diferente do pessoal que vai fazer um curso técnico, né? Lógico que tem pessoas que vão fazer o curso técnico de trabalho, mas geralmente são jovens, né? O nosso é o contrário. Geralmente são pessoas que já estão no mercado de trabalho, que já trabalham, que têm família, então é muita coisa. Então a gente sentiu isso, que uma vez por semana, com 1h30 aula, a pessoa consegue absorver e, pasmem, é 90% que termina o curso, não desiste, né? Então ficou mais leve para as pessoas estudarem assim. Se fosse um curso técnico, nós não poderíamos fazer isso. No curso técnico, a gente tinha que ver o que o MEC preconizaria de carga horária, de hora-aula, de trabalhos e tudo mais, né? Então, o curso livre ele tem essa flexibilidade. E, como disse aqui, ele trata de um assunto muito específico. Aqui nós vamos estudar só a medicina tradicional chinesa. Um curso técnico, por exemplo, como eu citei para vocês aí, o de ferramentaria, a pessoa vai aprender não só operar ali o maquinário que ele tem, mas vai ter uma série de outras matérias dentro, de que complementam isso. Vai ter cálculo, vai ter isso, vai ter aquilo outro, vai ter um monte de coisa ali. Estatística, recursos humanos, vai ter um monte de coisa ali junto, né? Porque o MEC preconiza isso. Nós não. Nós vamos aprender algo muito específico. Quem vem estudar psicanálise, que também é um curso livre, o curso de psicanálise vai aprender só a psicanálise, né?
A vantagem de ser curso livre. Todo curso técnico, você sai um profissional. Profissional, ele precisa de estar associado a uma representação de classe, né? Os metalúrgicos têm que estar associados lá à representação de classe deles, os técnicos de enfermagem têm que estar filiados ao Corém, senão não trabalha, e assim vai. E aí é aquela coisa, né? Para eles te dar uma carteirinha para você trabalhar, você tem que pagar aquela unidade, né? Então, todo profissional é ligado a uma entidade de classe. A gente não precisa, viu? Vocês vão ver aí um monte de gente que fala assim, associa-se à associação, não sei o quê, associação, não sei o quê. Não precisa, tá? Lógico, se vocês quiserem, pode, mas não há necessidade. Porque não é um curso profissionalizante, é um curso livre que vai formar a ocupação. Vamos ver isso direitinho, né? A legislação. Muito se tem ouvido na legalidade da acupuntura, mas a maioria das informações é equivocada. Uma das afirmações que se ouvem por aí é que apenas médicos poderiam praticar a acupuntura. Isso não é verdade. A prática da acupuntura está liberada por todas as pessoas que desejam dedicar a esta área, amparados pela Constituição Brasileira, em seu artigo 5º, nos parágrafos 2 e 13º. Sendo o parágrafo 2, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. O 13º é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão atendidas nas qualificações profissionais. O que a lei estabelece? O parágrafo 2º nos mostra que ninguém está proibido de praticar a acupuntura, pois não existe uma lei em vigor que diga isso. Quando ao parágrafo 13º, a profissão de acupuntor é livre, pois não existem leis que regulamentem, pelo menos até o presente momento. Portanto, a atividade ligada à prática da acupuntura é totalmente livre para qualquer pessoa em todo o território nacional. Vamos lá. Aqui no Brasil, gente, existe uma diferenciação entre profissão e ocupação. Profissão são todas aquelas atividades laborativas em que existe um código de leis que regulamentem aquilo. Um exemplo, a profissão de enfermagem. Existe no Congresso uma lei dentro da Constituição brasileira que fala que a categoria de enfermagem tem que fazer isso. Está lá tudo falando que o enfermeiro tem que fazer. Quantas cargas horárias tem que estudar, o que tem que conter nessas cargas horárias, quais são as disciplinas. Existe uma lei para isso. Então, eu faço o curso de enfermagem e eu vou responder a esse código de lei. Então, aí eu sou um profissional, tá? Então, eu sou profissional de enfermagem. E quem não faz um curso regulamentado, né? O próprio nome já diz, regulamentado, tem uma regulamentação, ele é regulamentar. E quem não faz isso, faz um curso livre, por exemplo, ele tem ocupação. Ele sai com a ocupação. Por exemplo, eu sou enfermeiro, minha profissão enfermeiro, e de ocupação acupuntor e psicanalista, tá? Por que essa diferença? Porque no Brasil tudo é complicado, né? Então, se você faz um curso que é regulamentar e existe um código de leis que regem aquela profissão, você é profissional. Se você faz um curso livre, você tem uma ocupação. Por quê? Porque essas profissões, né, ainda não foram, essas atividades laborativas, ainda não foram regulamentadas por uma lei. Mas você pode fazer. E é isso que diz exatamente aqui a lei, né? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Como não existe uma lei que proíba a acupuntura para cursos livres, né? Que a acupuntura tem que ser um curso regulamentado, então, obviamente, qualquer pessoa pode fazer, né?
É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais. Aí, mas o curso livre não tem uma lei, então como é que atende as qualificações profissionais? Porque o Ministério do Trabalho, para proteger essas pessoas que exercem uma atividade laborativa que não contém um código de lei, né, criou a CBO, Conselho Brasileiro de Ocupações. Então, dentro do CBO, está lá a parte de acupuntor. O Ministério do Trabalho nos respalda, né? Assim como a psicanálise e tantas outras atividades laborativas que não estão regulamentadas ainda por lei. Aí, se vier regulamentar, como vocês já são formados, simplesmente vai pegar o seu certificado, levar, apresentar a certificação, e aí vai se filiar a uma entidade de classe. Essas entidades de classe, gente, vamos supor, o médico faz uma faculdade que é um curso regulamentado, porque existem leis no Congresso que regulamentam. Então, o médico, ele sai com o CRM, o dentista com o CRO, o psicólogo com o CRP, o fisioterapeuta com o CREFITO. Eles são obrigados a se filiar nessas entidades de classe, porque são essas entidades que fiscalizam se aquele profissional está atuando dentro do que a lei determina, né? A ocupação, que é oriunda dos cursos livres, não necessitam disso, mas também existe um código, né, uma classificação brasileira de ocupações que determina exatamente o que a gente pode fazer e nos respalda também para atuar, né? Vamos ver aqui. O que é a Organização Mundial? Espera, só recapitulando. Então, nós vamos fazer o curso de acupuntura, um curso livre, de formação. Vocês terminando o curso, vocês com o certificado, vocês já podem, no dia seguinte, abrir o consultório de vocês, porque a CBO nos garante isso. E vocês vão ter um número do CBO, que eu vou falar mais para frente aqui, tá bom? Então, todo acupuntor vai ter aquele número. Então, se alguém for lá, vai pegar o número 6 CBO, vai estar lá, vai entrar na internet, vai achar lá o Código de Classificação de Brasileiros e vai ver o que preconiza ali como o Ministério do Trabalho orienta esses profissionais. Se vocês ficarem com alguma dúvida nisso, por favor, me fale, não deixe passar nenhuma dúvida com relação a isso, tá bom? Vamos ver o que a Organização Mundial da Saúde diz sobre a acupuntura. A acupuntura é uma tecnologia da intervenção em saúde inserida na medicina tradicional chinesa, sistema médico complexo que aborda um modo integral e dinâmico do processo saúde-doença no ser humano, podendo ser usada isolada ou de forma integrada a outros recursos terapêuticos. Isso nos diz que eu uso muito acupuntura e psicanálise. Por exemplo, às vezes eu vejo que a pessoa chega para fazer acupuntura, mas eu vejo que aqueles sintomas que ela está sentindo é psicossomático, né? Então, do psicossomático, psicomente, soma é corpo em grego. Então, doenças da mente que afetam o corpo, né? A nossa cabeça, gente, é uma panela de pressão. Panela de pressão tem válvula para cima, nós temos válvula para baixo, que enche aqui, descarrega aqui. O corpo é fio terra do cérebro. Já diziam os antigos filósofos, mente sã, corpo são, né? Então, eu percebo que às vezes chega um paciente, dor na coluna, mais aparece, dor na coluna. Tá, beleza. Você está com dor na coluna? Sim, estou com dor na coluna. Já foi nos médicos? Já foi no ortopedista? Já foi no neuro? Fez raio-x? Fez ressonância? Não tem nada. Não tem nada? Beleza. Aí na anamnese a gente começa a perceber que aquela pessoa está tensa, está num momento difícil da vida dela. Então eu coloco a acupuntura para aliviar os sintomas físicos e sento ele logo já no divã, né? Para a gente fazer uma intervenção de psicanálise para ver como
a pessoa pode reagir de uma forma diferente naquele momento da vida dela, sem em que ela sofra mentalmente e fisicamente, né? Mas a acupuntura, eu posso também só chegar aqui, a pessoa jogou, tá com dor no joelho, mas o que você fez? Tava jogando bola, dei uma contusão lá, nossa, meu joelho tá danado. Beleza, isolado, não precisa, né? A cabeça tá jóia, tá top. Vamos cuidar só do físico. Muita gente, eu tenho alunos aqui que são fisioterapeutas, que usam uma acupuntura junto com a fisioterapia, tem o pessoal de Reiki, né, que usa acupuntura e Reiki, outros da masoterapia, que auxiliam, integram as massagens, né, junto com a acupuntura. Tem o pessoal da estética. O pessoal da estética usa muita acupuntura para estética facial, estética corporal. Então ela tem essa flexibilidade, porque ela não interage nas outras, ela não interfere nas outras técnicas, né? Até mesmo paciente que vem, tá com problema na coluna, tem hernia de disco, tô tomando isso, isso, isso. Beleza, não tem problema nenhum. A gente vai fazendo acupuntura, não vai cortar o efeito do remédio, não vai mascarar a doença dele de forma alguma. Ela não tem, a acupuntura, a gente não tem contraindicação. Algumas restrições. Durante o curso a gente vai ver, né? Mas não tem contraindicação. Deixa eu ver onde eu parei aqui, que eu me perdi, perdão. Quanto à utilização da acupuntura, não é. Perdão, sistema médico complexo que aborda de modo integral e dinâmico o processo de saúde e doença no ser humano, podendo se usar isoladamente ou de forma integrada com os outros recursos terapêuticos. E que a MTC também dispõe de práticas corporais complementares que se constituem em ações de promoção e recuperação da saúde, prevenção de doenças. A utilização da acupuntura pelos médicos, quanto à utilização da acupuntura pelos médicos, ela apenas se tornou oficial em 11 de agosto de 1995, através da Resolução 1455 do Conselho Federal de Medicina, que reconheceu a acupuntura como especialidade médica. Vamos ver o que isso significa. Muitas vezes encontramos informações de que apenas médicos podem exercer a acupuntura, por ser esta uma especialidade médica. Cumpre-se estabelecer que essa resolução não afeta nenhum dos profissionais não médicos que trabalham com essa técnica. O CFM regula apenas sobre os próprios médicos e não tem poder de legislar sobre assuntos de saúde em geral. O que isso implicou foi simplesmente na aceitação oficial da acupuntura pelos médicos e a sua liberação para utilizar a técnica. Apenas isso. Concluindo, a acupuntura é uma técnica liberada para o exercício de qualquer pessoa qualificada, independente de ser médico ou não, livremente. O fato de ser médico não implica necessariamente em melhor qualidade na aplicação da acupuntura. Gente, o seguinte, os médicos, por eles terem o Conselho Federal de Medicina, eles têm um código de leis que regulamenta a profissão deles, que fiscaliza a profissão deles. Então, qualquer técnica que não está previsto no código de leis, eles não podem fazer. Por exemplo, se for uma técnica de fisioterapia que não está previsto no código de leis deles, os médicos não podem fazer. Por exemplo, se um médico quiser obturar um dente, por mais que ele saiba, ou extrair um dente, por mais que ele saiba, ele não pode. Por quê? Porque no código de leis dele diz que ele não pode extrair dente. Ou não está previsto lá. Então, ele não pode, ele tem que chamar um dentista. Como eu já vi acontecer em hospital, né? Paciente tem os bucomaxilos, aí sim, esses podem, né? O paciente chega, queda de moco, fratura aqui, os dentes estão abalados, precisa fixar esses dentes. Por mais que o médico cirurgião, o ortopedista, ele saiba essa técnica, ele não pode fazer, porque existe uma
uma categoria de profissionais médicos específicos para isso, que são os bucomaxilos. Então, aí eles são obrigados a chamar um bucomaxilo para mexer nisso. Eles não podem pôr a mão. Porque na lei diz que quem mexe nessa parte é bucomaxilo. Ah, não tem bucomaxilo na cidade? Chame o dentista, o cirurgião dentista. Eles não podem fazer nada, né? Pode ali estabilizar, fazer alguma coisa, mas não podem pôr a mão na massa de verdade, porque dentro do código de leis dele diz que isso não pode. Com a acupuntura foi a mesma coisa. Eles nunca acreditaram na acupuntura. Achavam que era autossugestão, que era esotérico. Eles nunca acreditaram nisso. Aí, com o tempo, eles foram vendo os benefícios. Eles foram vendo que funcionavam, foram estudando, vendo os artigos científicos que estavam saindo, e com o advento da tecnologia, facilitou muitos estudos sobre a acupuntura. Então, eles começaram a compreender, a ver os resultados, eles falaram assim, opa, então vamos pôr isso aí para nós médicos também poder fazer. Aí eles colocaram lá. Então, se o médico quiser fazer, ele tem que fazer um curso de acupuntura. Existem, gente, existem alguns cursos regulamentados de acupuntura, sim. Mas vamos por pós-graduação em acupuntura e mestrado em acupuntura, doutorado, e aí vai, em acupuntura. Mas aí a pessoa tem que ter feito já alguma faculdade para fazer isso, né? Esses cursos regulamentados. O que vai aprender no curso? Mesma coisa que aprende aqui. Aliás, eu tive uma fisioterapeuta aqui que ela tinha pós em acupuntura, ficou muitos anos sem fazer, né? Terminou de formar, aí depois não aplicou, depois ela quis voltar a aplicar no próprio espaço dela, porque ela trabalhava numa clínica, o povo não gostava muito que usasse isso na clínica. E depois que ela saiu, abriu o espaço dela, ela falou, não, vou usar acupuntura, mas eu preciso fazer, né, um remember, um refresh, né, fazer aí, ver uma revisão disso. E veio fazer o curso. E ela falou, gente, eu não aprendi nada disso na pós. Mas o que você aprendeu? Ah, aprendi a falar mandarim, aprendi umas coisas. Falei, gente, mas isso aí pra gente não interessa, né? Interessa a gente saber o ponto, colocar ali, o que me interessa. Se o ponto chama Susan Lee, né? Me interessa a função do ponto. Ela falou assim, isso aí quase não deu. Eu falei, poxa. Então, por isso que a gente fala, o curso livre ele é muito focado, ele é muito específico, né? Então, voltando ali, essa questão dos médicos, eles são liberados para fazer, mas o CFM não regulamenta sobre nós, só sobre os médicos. Por isso que muitas vezes as pessoas ouvem falar, né? Mas só médico pode fazer. Não, os médicos agora, a partir de 1995, que eles foram liberados para fazer. E nós já fazíamos muito antes disso, né? Vamos ver, então, a Classificação Brasileira de Ocupação, CBO. A Classificação Brasileira de Ocupação é um documento que retrata a realidade dos profissionais no mercado de trabalho. Ela foi instituída com base legal na Portaria 397, 10 de 10 de 2002, acompanhando o dinamismo das ocupações. A CBO tem por filosofia a sua atualização constante na forma de expor com maior fidelidade possível as diversas atividades profissionais existentes em todo o país, sem diferenciação entre profissões regulamentadas e as de livre exercício profissional. A CBO tem o reconhecimento no sentido classificatório da existência de determinada ocupação e não da sua regulamentação. Então, a CBO pega essas profissões de livre função, de livre exercício, que não estão regulamentadas e colocam ali. Por exemplo, um motorista de aplicativo hoje já está dentro da CPO. Por quê? Ele não precisa ter curso para isso, mas é uma profissão de livre exercício. Né? Mas quem olha para essa pessoa?
se não existe um código de leis, né, regulamentável no Congresso? A CBO. A CBO vai respaldar esse trabalhador, né? A gente não tem os acupunturistas, os psicanalistas, o pessoal da terapia holística, o pessoal formado em Reiki. Tem muita gente aí que é formada em Reiki, em terapia holística, que não sabe da CBO. Dá uma pesquisada lá na CBO, lá, vai lá, CBO para Reiki. Vai achar lá, CBO para terapias holísticas, vai ter lá, CBO para masoterapia. Vai ter um númerozinho lá garantindo o respaldo de vocês, né? Muita gente não sabe da existência da CBO. Então, a CBO vai dizer exatamente o que a gente pode fazer, quais são as nossas funções, mas é livre exercício, né? A regulamentação da profissão, diferentemente da CBO, é realizada por lei, cuja apreciação é feita pelo Congresso Nacional, por meio de deputados e senadores e submetida à sanção do presidente da República. A CBO não tem poder de regulamentar as profissões. Seus dados alimentam as bases estatísticas de trabalho e servem de subsídio para a formação de políticas públicas de emprego. Os trabalhadores sentem-se amparados e valorizados a terem um acesso a um documento elaborado pelo governo que identifica o seu ofício, né? Então, o jardineiro, a costureira, a manicure, o podólogo e todas essas categorias aí, acho que o podólogo agora virou, se não me engano, virou regulamentar. Não tenho certeza disso, mas me parece que virou regulamentar. Mas até uns tempo atrás não era. E aí era respaldado pela CBO. Aí fizeram um código de leis lá que regulamenta a podologia. Não tenho certeza disso. Foi uma podóloga aqui que me disse algo assim, não estou bem recordando. Mas depois vocês dão uma pesquisada aí quem foi podólogo. Tem podólogos também que utilizam a acupuntura. Então, a CBO, né, ela pega todas essas profissões que não precisam de curso ou precisam de um curso livre, que não é um curso regulamentado. Vamos supor, tem uma associação de acupunturistas de Minas Gerais, gente, e eles fizeram o quê? Eles estão querendo regulamentar a profissão de acupunturista, dizendo senão os médicos vão vir e vão abocanhar a acupuntura só para ele. Não existe. Qual é a real intenção por trás disso? Regulamentar, se regulamentar, vai ter que ter faculdade de acupuntura. Vocês aprendem aqui em um ano, e aprende muito mais, até porque eu coloco umas coisas na grade, não necessariamente precisa ter para a formação de acupunturista, mas eu coloco mesmo assim. Eu acho que é essencial formar vocês o mais completo possível, né? Então, esse pessoal lá dessa associação de Minas Gerais, eles já têm uma faculdade pronta, só esperando a lei passar. Se a lei passa no Congresso, o que acontece? No dia seguinte da sanção do presidente, não vai existir mais curso livre de acupuntura. Vai ser faculdade. Aí vocês vão ter que fazer 4 anos. Ah, mas e quem já tem? Quem já tem vai fazer a transição, né? Vai lá, vai apresentar o certificado, falar que fez, preencher uma papelada, pagar, né? Todo ano vai pagar lá para o Conselho Federal de Acupunturista, vamos dizer assim, e vai. Mas esse pessoal, gente, o único objetivo é ganhar dinheiro. Porque aí vai enfiar 4 anos lá, goela abaixo do povo, encher de monte de matéria desnecessária, e aí vai, né? Mas aí esse código de leis vai ter que passar. Mas assim, o que a gente já viu, que eles vêm tentando isso há muitos anos, e os nossos governantes, né, eles têm uma visão diferente. Graças a Deus, tem uma turma que vai lá e briga, e fala que não tem que continuar curso livre, porque é um tiro no pé, né? A acupuntura começou a ter esse ganho agora graças ao curso livre,
né? Porque a pessoa termina, já faz, a pessoa vê o resultado, já comenta para outra, a acupuntura funciona, tanto é que os médicos se interessaram em fazer a acupuntura devido ao tamanho. Então, as pessoas têm cada vez mais acesso à acupuntura. Por quê? Porque a gente forma em 1 ano. E aí, vocês vão poder cobrar aí a sessão de vocês, vai muito do público, né? Vai muito da localização que vocês estão inseridos, que vocês vão abrir o espaço de vocês, mas é de sempre, de 80 para cima. Eu aqui em Taubaté cobro 80, né? Mas tem alunos meus que têm numa região mais nobre da cidade, tem consultórios na região mais nobre, cobra 120, 130 a sessão. Entendeu? Então, o que acontece? Agora, se você faz uma faculdade, são 4 anos, e a mensalidade deve ser aí de 400 para cima, você, para recuperar esse investimento, uma sessão de acupuntura vai estar R$ 200 para mais. Então, quer dizer, vai restringir o acesso. E aí nós não vamos ter mais, a gente não vai ter mais pacientes em números satisfatórios. Por que eu cobro 80? Porque eu trabalho com a seguinte, e se for indicação, eu cobro até 60. Se é indicação do aluno, né? É parente de aluno, já é parente de paciente, eu cobro 60. Por quê? Porque eu vejo pelo número. Quanto mais paciente eu atender, melhor é. Não adianta eu atender 1 por 200. Né? Aí ele vai terminar e vai embora. É mais fácil atender, vamos pegar aí a conta, 3 por 60, dá 180. Esses 3 vão me divulgar muito mais do que esse 1. Esse 1, se ele não falar para ninguém, pronto. Gente, é o boca a boca. Eu tenho meu perfil no Instagram, como vocês viram aí, mas a minha agenda, 70% delas é indicação, é boca a boca. E a gente sabe que o que mais funciona é o boca a boca, porque respalda, outra pessoa vai e fala, olha, eu fiz, funcionou, deu certo, vai lá. Aí o que a gente pensa? Pô, se ele foi, estava com um problema assim, deu certo, eu também vou. Né? Não vou no escuro, sem saber nada. Né? Aquela parte do fake news já sai da minha cabeça, né? Por quê? Porque eu tenho respaldo de alguém que estava ali que me falou, alguém que eu conheço, que foi, que deu certo, que foi legal, que foi bacana. Aí vem. Né? Então, a CBO, ela faz isso, ela pega todos esses profissionais e dá ali um respaldo legal para eles, né? Deixa eu ver aqui. Só ler esse último trechinho. Os trabalhadores se sentem amparados e valorizados ao terem acesso a um documento elaborado pelo governo que identifica e reconhece seu ofício. As inclusões das ocupações na CBO têm gerado, tanto para categorias profissionais quanto para trabalhadores, uma maior visibilidade e um sentimento de valorização e de inclusão social. A atualização da CBO ocorre, em geral, anualmente e tem como foco a revisão e descrição com a incorporação de ocupações e famílias ocupacionais que englobam todos os setores da atividade econômica e segmentos do mercado de trabalho e não somente canalizados por um setor específico. Aí vem aí o número CBO de acupunturista, 322105. Então, quando vocês formarem, vocês vão poder pôr lá na propaganda de vocês, no carimbo de vocês, no material gráfico de vocês, né? CBO 322105. Que é técnico em acupuntura. O número, destrinchando esse número, o número 3 são técnicos do nível médio. Para fazer a acupuntura, precisa ter, no mínimo, nível médio. O 2, técnicos de nível médico das ciências biológicas, bioquímica, saúde e afins. Mais um 2, técnicos da ciência da saúde humana.
né? Aí a gente vem lá, o técnicos e tecnólogos em terapias complementares e estética. E aí vem o número composto, que é o 322105, técnico em acupuntura. Sinônimos, né? Acupuntor, acupunturista, tudo isso tem o mesmo sentido. Vamos explicar para vocês um pouquinho agora do que é a acupuntura, como ela funciona, porque também é outra coisa que dá um nó na cabeça do povo. Explicando a diferença entre a medicina tradicional chinesa e a medicina ocidental, que é essa que a gente está vendo por aí. A relação entre a acupuntura e a medicina ocidental se mostra, na maior parte das vezes em nosso país, conturbada. Existe hoje no Brasil uma disputa inoportuna e insana pelo monopólio da acupuntura. Como vimos, a acupuntura tem grandes resultados, tanto em problemas crônicos quanto problemas agudos. A acupuntura não tem contraindicação, ela não serve só para a coluna, ela serve para todas as doenças que vocês possam imaginar. E aquilo que ela não cura, ela ajuda muito a ter qualidade de vida. Por exemplo, uma hérnia de disco, né? NO, ali, aquela parte entre as vértebras da coluna, que a gente chama de disco, ela estufou, está comprimindo o nervo. Isso só resolve cirurgicamente. Eu já falo bem claro dos meus pacientes. Hérnia de disco, tá, trouxe a ressonância, trouxe o raio-x, o médico já falou que eu tenho hérnia de disco. Tá, o que ele falou? Tem que operar. Tem que operar mesmo, então. Por quê? Vai ter que substituir esse disco ou cortar um pedaço dela ali para ela parar de comprimir o nervo, alguma coisa o médico vai fazer. O que nós vamos fazer? Tirar a dor, tirar a inflamação, para você ter uma qualidade de vida melhor, sem dor, até que tenha a oportunidade de operar. Então, a acupuntura, que ela não cura, ela melhora muito. A medicina ocidental atual atualiza intervenções cirúrgicas, medicamentos de uso contínuo e no tocante a problemas agudos e graves ou de urgência, como acidentes, amputações, reconstrução, a medicina ocidental é extremamente eficiente. Lógico que a gente sabe muito bem e não nos menosprezamos de forma alguma a medicina ocidental, né? Ela é muito boa, principalmente aqui no Brasil, tá? A gente reclama do SUS, mas se vocês derem uma googada aí, teve um turista, acho que foi o ano passado, que veio dos Estados Unidos aqui para o Brasil, o filho dele caiu, quebrou o braço lá no Rio de Janeiro, foi para o SUS, colocou tudo, ele já estava com a mão na cabeça, sabendo da onde, preocupado aonde ele ia tirar dinheiro para poder pagar o procedimento médico. Aí ele perguntou lá para o pessoal no hospital, quanto fica? Não é nada, é de graça. Como assim de graça? É de graça. Mas no meu país eu tenho que pagar tudo. Tem. Entre lá nos Estados Unidos para vocês verem. Você vai para o hospital, eles catam, levam você no meio da rua, leva para o hospital, interna você, faz o que tem de fazer, depois manda o boleto. Manda o boleto. E se você não paga, você é protestado e vai preso. E se você tiver alguma coisa, o hospital vem e toma. Também deu uma gugada aí, eu acho que foi nos Estados Unidos mesmo, eles colocaram uma velhinha que não pagava o hospital na rua, na calçada. E lá a lei permite isso. Aqui no Brasil, gente, por mais assim deficiente que seja o SUS, não é, tô falando que é perfeito, mas em vista dos outros países é excelente, excelente. Eu trabalho no laboratório e às vezes vem o pessoal de final de ano que mora na Inglaterra e eles vêm, passam todos os médicos aqui, faz todos os exames, faz tudo. Porque mesmo particular ainda é barato. Porque mora em Londres, lá é impossível. Tem o sistema de saúde público? Tem. Você vai, passa no médico, o que você tem? Dor de cabeça. Aí ele fala assim, vou te receitar 2 dipirona. Você pega a receita de 2 dipirona, vai na farmácia e pega 2 dipirona. Você toma uma nos horários lá que ele falou e pronto. Tem farmácia que vende dipirona particular, sem ser do governo? Tem. Mas vai comprar para você ver o preço. Então, a mulher chega aqui, ela já vai comprando analgésico, anti-inflamatório, essas coisas tudo, e vai despachando para o correio
no período que ela fica aqui, né? Às vezes dá BO porque prendem a medicação dela, porque não pode. Então, gente, a gente aqui assim, não é perfeito, mas estamos bem ainda mediante a outros países. Se vocês quiserem saber como funciona a, a medicina nos outros países, dá uma olhada aí para vocês verem, é difícil. Então, a gente, de forma alguma, a gente respeita muito e a gente é um complemento, é uma terapia integrativa, nós integramos a medicina ocidental para melhor promover um resultado do paciente, né? Uma recuperação mais rápida e melhor. Então, qual a melhor terapia? Ambas atuando em conjunto seria a melhor solução. Infelizmente, raramente isso ocorre de forma adequada. Muitas vezes um paciente procura um médico por indicação do próprio acupuntor que o atende. Antigamente, esse ato não era recíproco das partes médicas. Porém, hoje já é comum acupunturistas receberem pacientes indicados pelos médicos. Então, com a visão melhor de como a acupuntura funciona, às vezes o paciente chega com um problema na coluna. Você já foi no médico? Não, não fui. Então vai fazer um raio-x, uma ressonância para ver o que tem aí. Aí muitas vezes eles veem, não, aqui não é caso cirúrgico e tudo, é só uma inflamação do nervo, um mau jeito, uma torção, alguma coisa assim, procura um acupunturista. E vai. Aí, eu mesmo vim fazer acupuntura, estudar acupuntura, depois que eu fiz umas sessões de acupuntura com a Edna, que foi minha mestre, né? Eu tinha um problema na cervical aqui, outra hora eu explico para vocês, vinha, colocou uma eletro ali, eu saí daqui, opa, que negócio que é esse? Me interessei, vim fazer o curso e estou aqui até hoje. Então, vamos lá. A filosofia da acupuntura nos ensina que a primeira e única preocupação do acupuntor é sempre e será com a saúde da pessoa que nos procura. Na verdade, a esmagadora maioria dos pacientes que procuram acupuntura já passou por um tratamento médico ocidental e ficam frustradas, ou porque não tiveram grandes resultados, ou porque arcaram com pesados efeitos colaterais, ou ainda podem ter sido desenganados pela ciência ocidental como casos sem solução. Isso tudo é o mais comum em 80% dos casos que aparecem nos consultórios de acupuntores. Esta constatação descarta a ideia difundida que a acupuntura mascara sintomas de doenças perigosas, pois na maioria dos pacientes já foi atendida pelos médicos e não teve seu problema resolvido satisfatoriamente. Então, lógico, o paciente chega, a gente pergunta, já foi no médico, a gente não intervém na medicação. Se ele vai apresentando melhora, ele fala para o médico vai suspender a medicação, nós de forma alguma mexemos nisso. A gente só integra, né, já no tratamento que ele está fazendo, e muitas vezes eles vêm, os médicos, só com tratamento paliativo, e a gente consegue melhorar isso, às vezes até curar isso de forma significativa. Se estendida por todo o território nacional, a utilização da acupuntura em sua prática complementares poderia ampliar muito a saúde da população. Na China, a política do médico dos pés descalços foram apelidados, como foram apelidados os profissionais da MTC, teve excepcionais resultados e foi aclamada pela ONU e pela OMS. Esses profissionais são grandes responsáveis pela saúde de 1/5 da população do planeta, pois não existe a possibilidade de fornecerem a mais de 1 bilhão de chineses equipamentos sofisticados que os médicos atuais acham imprescindíveis, como laboratórios de análise clínicas, análise completos, tomógrafos, aparelhos de ressonância magnética, raio-x, UTIs e hospitais modernos. A medicina chinesa foi a solução encontrada. A China já vinha com a acupuntura desde lá de trás, mas no período ali maoísta, que foi depois da Revolução Chinesa, o Mao Tse-tung proibiu, porque ele achava que era místico, ele não entendia muito aquilo, achava que era besteira, e proibiu o uso da medicina tradicional chinesa. Aí eles proibiram isso. E o povo foi ficando doente. Aí teve uma hora que ele viu, e falou, poxa, como é que eu vou atender
1 bilhão de pessoas, não tem médico, não tem equipamento, não tem infraestrutura, não tem hospital. E a China, agora que está industrializando, que está moderna, a China era rural. A China, até pouco tempo atrás, aí na década de 80 que começou a mudar, mas antes disso ela era rural, era vilarejo, espalhados por toda a China, eram comunidades por toda a China. Por isso que o chinês come de tudo, né? Lá, mexeu, comeu, porque o governo não tinha condições de manter uma produção de alimentos para isso tudo de gente. Então, mexeu, comeu. Essa era a teoria. Grilo, gafanhoto, escorpião, cobra, rato, cachorro. Né? Tem mercados de cachorro na China. Dizem que até aquele panguá, aquele bichinho lá que parece um tatu, que virou agora comida exótica na China, que comeu, que despertou o Covid, né? Dispensou o Covid porque era natural no Covid. Assim como o Covid é natural no cachorro, né? Vocês viram a vacininha do cachorro de vocês, está lá, Covid, marcado para Covid. É que eles não interagem com o ser humano. A partir do momento que comeram aquilo, aquele bichinho, o vírus passou para o ser humano e o vírus sofre mutação. E o vírus é inteligentíssimo. Ele está só no cachorro, ele só roda ali entre os cachorros, como a gonorreia. A gonorreia, o gonococo, é um vírus que no cachorro não faz nada para ele. Alguém que sofre de alguma parafilia, zoofilismo, em algum momento aí da história da humanidade, fez besteirinha com o cachorro. E aí passou o gonococo para o ser humano. Aí o gonococo, esperto que é, interagiu com o DNA do ser humano, que é assim que o vírus funciona, e o que ele fez? Puf, começou a se multiplicar entre humanos também. E aí temos a gonorreia, né? E aí vai. Não tem nada comprovado, mas o HIV também é da mesma forma. Né? Países da África que tem o hábito de comer cérebro de macaco cru, né? E o HIV é um vírus do macaco, um retrovírus do macaco, que nele não faz nada. Mas veio para o ser humano, sofreu mutação e fez o estrago que fez, né? E assim como tantos outros vírus por aí, que são... O gato tem HIV. Dá uma bugada aí. Tem alguns gatos que tem. Mas o vírus do gato não é só circula entre o gato mesmo, porque ele é adaptado para se desenvolver e multiplicar em gato, né? E então ele não faz mal para o ser humano, nem contamina, nem nada. Mas o do macaco, porque nós temos 98% de genética igual dos macacos, nós só temos 2% de diferença. Você imagina se tivesse mais, com 2%, olha o estrago que a gente faz no planeta, né? Então, o organismo é muito próximo do macaco. Por isso que ele se adaptou no nosso, né, o vírus do HIV. Então, aí a China resolveu, falou, não, libera isso, bota os acupunturistas de volta, vamos pôr esse povo. E aí foi chamado os médicos de pés descalços justamente por causa disso, porque andava quilômetros, o povo nem tinha sapato, a China era um horror, gente, era um caos. Era aquela coisa rural mesmo, quando você vai para o interior, você vê lá o povo de pé no chão, carpindo, plantando, era aquilo que era a China. E aí vai cuidar desse povo então. E aí liberou os acupunturistas. E no Brasil, um país quase tão grande quanto a China, com graves problemas de saúde pública, essa solução se apresenta também como sendo interessante. Foi um tempo para o SUS, né? Colocaram no SUS, aí o governo passado retirou do SUS, uma pena. Mas algumas terapias ainda circulam ali no SUS. Vamos ver se um dia eles integram de novo no SUS. É mentirosa a ideia que muitas vezes, tem algumas prefeituras que mantêm, mas não é do governo federal. Prefeitura mantém. Se não me engano, me falaram que em São José ou em Pinda. E aqui em Taubaté também parece que tem uma partezinha aí que tem acupuntura. Acho que foi aqui em Taubaté mesmo. Tem acupuntura, mas é a prefeitura que mantém. É a prefeitura que mantém. Não é mais o governo federal. Então, não é obrigatório para os municípios que nem o CRAS. O CAPS. O CAPS é obrigatório em todo o território nacional porque o governo federal obriga a ter.
manda verba e obriga a ter. Medicina ocidental e medicina chinesa são duas coisas separadas, independentes, com cursos separados, independentes. O tratamento perdão, de um paciente pode ser feito com uma das técnicas ou ambas, sem discriminações. Tanto é que, durante a pandemia de Covid-19, mais de 600 pacientes foram tratados com técnicas de acupuntura. Leia a matéria no link abaixo. Deixei o link aí para vocês, se não saiu do ar, o link está aí ainda. Explicando essa matéria aí, falando de pacientes de Covid que foram tratados com acupuntura. Explicando, a acupuntura não mascara sintomas de doenças graves, porque a maioria dos pacientes já passou por um tratamento médico ou acaba sendo orientado a procurar um diagnóstico médico também. A acupuntura potencializa e complementa outros tratamentos. Em nenhuma hipótese, a acupuntura interrompe um tratamento médico para fazer acupuntura. É junto. E a acupuntura não atrapalha o tratamento médico. Tanto a medicina quanto a acupuntura devem andar em harmonia, pelo bem do paciente. Na China, a medicina ocidental e medicina chinesa são coisas separadas e totalmente independentes. Então, se você vai na China, tem hospital de acupuntura, que só trata acupuntura, e tem hospital com a medicina ocidental. Então, lá eles têm essa separação. Mas, às vezes, trabalha tudo junto também, sem problema. Na China, o acupuntor é chamado de médico. Aí é outra coisa que entra, né? Eles falam, porque o pessoal da medicina aqui entrou com um ato médico falando que qualquer procedimento, no governo Dilma, entraram com tal de ato médico falando que só os médicos poderiam fazer tatuagem, poderia anestesiar dentista, tudo isso era eles que ia ter que fazer. A acupuntura, todo procedimento invasivo, até tatuagem, que é um procedimento invasivo, só o médico vai poder fazer. Lógico, ele estava de olho em abraçar o mercado, né, para eles. E aí, não existe, isso é loucura. E aí o governo, na época, vetou isso. Falou, não, imagina, vou no dentista, vou ter que chamar um médico para fazer uma anestesia? Quanto que não vai sair o tratamento disso? E tem médico suficiente para isso? Né? Ah, tá, vou fazer uma tatuagem. Ah, você tem que ir no consultório médico fazer tatuagem? Depois vocês dão uma pesquisada aí sobre o que foi o ato médico. Uma loucura descabida. E sensadamente, com muita coerência, o governo falou, não. E assim, qual foi o que eles alegaram para a acupuntura, né? Eles tinham que justificar isso. Para a acupuntura, eles justificaram que na China todo acupuntor é médico, mas lá eles são médicos acupunturistas. Então, eles terminaram o curso de acupuntura, eles saem médicos acupunturistas. O que nós fazemos. Aqui no Brasil, se não tivesse essa coisa dos médicos, né, dominar praticamente a área da saúde, nós poderíamos também ser chamados de médicos acupunturistas. É que o Conselho Federal de Medicina não deixa. Né? Só é médico quem faz faculdade de medicina. Tinha uma coisa também que algumas entidades de classe conseguiu quebrar. Quem poderia ser chamado de doutor no Brasil era só médico ou advogado. E, na verdade, era até um termo que não se justifica, porque doutor é quem faz doutorado. Mas eles traziam essa coisa de doutor para eles, né? E aí, com muita briga, o pessoal fala, se eles podem, nós também podemos. Cadê a lei que diz? Não tinha, né, nenhuma lei que falava que as outras profissões dentro da medicina, e dentista também, podia chamar de doutor, e outros profissionais da área da saúde não poderiam se chamar doutores. Aí liberou para fisioterapeuta, doutores, liberou para enfermagem, né?
que a gente acha uma bobeira, doutor, enfermeiro, fulano de tal. O importante é você ajudar o paciente, fazer o paciente sair dali, né, melhor do que ele entrou. Vai ser chamado de doutor, se não vai. Gente, isso é título, isso é ego. Ego, puro ego, né? Então, a gente está preocupado é com o paciente de fato, na saúde de fato do paciente, não como que eu vou ser chamado de doutor enfermeiro, doutor acupuntor, doutor psicanalista, doutor fisioterapeuta, doutor não sei o quê. Muitos médicos já até abandonaram essa coisa de doutor. A moçada mais nova, né, eles nem chama por hábito, né? Doutor, pode me chamar de fulano de tal, né? Eles às vezes não gostam nem de pôr esse título na frente, porque o título pesa para eles também, né? Então, na China tem isso, né? Então, você diz, na China é só médico e acupunturista. Mentira. O acupuntor, se formado na China, recebe o título de médico. A acupuntura, gente, ela funciona como? Ela não é mística, ela é holística, porque o holos é o todo. Quando eu falo holos, é o todo. É corpo, mente e espírito. Então, nós avaliamos tudo isso no paciente quando ele vem para cá, para o nosso consultório. Nós não vamos ver só o físico, nós vamos ver o emocional, nós vamos ver a parte espiritual dessa pessoa, como que ela está também. Porque tudo isso impacta na saúde física. Então, mas por muito tempo achou que era uma coisa mística, que era, né? Porque fala dos 5 elementos. Na verdade, gente, os 5 elementos, os chineses colocaram porque não tinha raio-x, hemograma, não tinha tomografia, não tinha ultrassom, não tinha nada disso. Eles precisavam diagnosticar os pacientes. Nós estamos falando de uma técnica de 5 mil anos. E aí, o que eles faziam, então? O seguinte, vamos criar um método de diagnóstico. Então, eles pegaram ali, né, os órgãos do corpo humano que mais se assemelha com aquele elemento e colocaram lá dentro. Por exemplo, elemento água. O que eu tenho dentro do elemento água? Eu tenho os órgãos rim e bexiga. Água. Né? Tá ali. Então, dentro do elemento madeira, eu tenho tendões, fígado, vesícula biliar. Por quê? Porque a vesícula trabalha junto com o fígado é o único órgão que se regenera, eles já sabiam disso, cresce como a árvore, os galhos da árvore, se eu cortar um pedaço de um galho, ele cresce de novo, né? Então, eles foram pegando os órgãos que se assemelhavam aos elementos da natureza para fazer diagnóstico. Mas não tem nada místico, esotérico, não tem nada disso. É fisiológico. Né? Eles sabiam que se apertasse aqui, melhorava aqui. Apertei aqui, melhora aqui. Então, existia alguma coisa. O quê? Energia. E tinha uma energia, aqui era superficial, mas se eu apertar aqui, é uma energia, aqui assim, é uma energia, eu tenho que apertar mais profundo. Né? Energia superficial, yang, energia profunda, yin, que já vinha lá da concepção do taoísmo do universo. Aí o yin e yang, mas tudo comparado ao físico. O yang é forte, é claro. Então, se eu tenho uma dor aqui, eu encosto. Opa, eu puxei, é uma dor muito forte, é uma dor yang. Se ao contrário, eu coloco, eu tenho uma dor no meu ombro, eu aperto, sabe aquela dorzinha que você aperta e fica assim, ai, que gostoso, ai, que delícia, não para de apertar não, né? Tem umas dorzinhas assim. Ela é yin. Por quê? O yin é vazio. O yin significa vazio, o yang significa cheio. O yin é fraco. Então, que está fraco. Eu coloco aqui, né? Está vazio. Eu coloco pressão. Aí melhora. Aí o yin e yang dentro do diagnóstico. Né? Os 5 elementos dentro do diagnóstico. Mas é físico. Né? Eu vou mostrar aqui para vocês um mapa de aurículo
Eu vou inverter a câmera aqui, né? Mostrando como que isso funciona. Ah, melhor, eu vou mostrar o mapa aqui das mãos. Aqui vai dar para vocês verem melhor, né? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho o ponto do estômago na minha mão. Tem as terminações nervosas aqui na mão, que vai até o cérebro e volta até o meu estômago. Então, se eu quero melhorar alguma coisa no meu estômago, eu aperto esse pontinho aqui da mão, né? Vai mandar estímulo para o cérebro vai mandar de volta para o estômago aquilo que ele precisa. O nosso corpo, gente, ele produz tudo. Ele produz analgésicos, anti-inflamatórios, antibióticos, a saliva é rica em antibióticos, né? Tanto é que a gente falava, quando os mais antigos aí, tem um parente na roça, vai falar o quê? Ah, tá com ferida? Deixa o cachorro lamber, porque a saliva tem antibiótico. Só que assim, é um tiro no pé, às vezes, porque o cachorro também lambe, né? As partes pudendas dele tem bactérias. Mas nossa língua tem, né? Sim, antibióticos. Aqui a gente está pegando o dorso da mão representando a coluna, né? Aqui, ó, as mulheres, aqui é o útero, ó, nessa região aqui, né? Então, aqui coordena o útero. Então, tá com cólica menstrual, pega um papelzinho, né? Pega um papelzinho de aqueles de alumínio, enrola, coloca nesse pontinho aqui da mão com um microporezinho para ajudar a diminuir a cólica, porque daqui vai mandar um estímulo lá para o cérebro vai produzir os analgésicos e vai vir até a região do útero da mulher, né? Ah, fácil, faz assim, ó, aonde caiu o dedão aqui, esse dedo médio é o ponto, aqui é o ponto, tá bom? Fica a dica aí para as meninas aí. Pessoal, agora, na época, essa parte aqui, ó, tem o meridiano do pulmão. Esse trecho do punho até aqui tem o meridiano do pulmão. Então, o pessoal agora, nesse tempo seco, tem muita tosse, né? Perdão, eu tô precisando. Tosse seca, tosse alérgica. Aquece aqui, ó. Põe secador de cabelo, ou faz fricção nessa parte aqui, né? Ou compressa de água quente para aquecer o pulmão. O pulmão perde muito temperatura. E a gente precisa do quê? De alguma coisa para estimular esses pontos, né? Eu preciso de materiais para estimular esse ponto. Mandar isso para o cérebro, estímulo para o cérebro devolver para o resto do corpo. Aqui nós temos, ó, esse boneco que mostra todos os meridianos do corpo, né? E nos meridianos estão os pontos de acupuntura, onde eu vou aplicar a, a agulha ou outro material para estimular esse ponto. Então, eu ponho uma agulha aqui, estimula o cérebro devolve para o órgão que eu estou precisando. E a gente usa algumas coisas, né? Normalmente, a gente usa as agulhas. E aí eu tenho de vários tamanhos, né? A agulha é a que mais estimula. Só a agulha na pele tem uma estimulação de 2 Hz, promove uma frequência de 2 Hz, né? Aqui a gente tem umas agulhas maiores, mas a gente usa geralmente esse tamanho aqui, que é um tamanho bom. Essa daqui é 25 por 15, 25 por 15, tem um tamanho bom, adequado, vem no envelopinho assim, com um mandrilzinho dentro para aplicação, né? Eu posso estimular com a ventosa. Essa aqui é uma ventosa de gel, né? Deixa eu pôr aqui em cima, mostrar para vocês como ela funciona. Né? A ventosa de gel ela é mais prática do que não precisa daquela maquininha. Eu só faço assim,
e ela está ali. É que ela não tem uma pressão, eu não consigo regular a pressão, que nem eu consigo nessa outra aqui. Essa aqui eu regulo a pressão, né? Se eu quero mais forte ou mais fraco, né? Aí eu regulo através da pistola aqui, fazendo a pressão. Isso tudo nos pontos de acupuntura, tanto a agulha como a ventosa, né? Ah, nós temos a ventosa de fogo. Vou fazer a ventosa de fogo aqui para vocês ver como funciona. Vamos lá. A ventosa de fogo, eu vou pegar o algodão, vou embebê-lo em álcool. Tá, algodão embebecido em álcool aqui. Deixa eu molhar mais um pouco. Foi pouco. Cuidado na hora de mexer com álcool e fogo, hein, crianças? Não faz xixi na cama. Pronto. Né? Essa tá pegando fogo ali. Eu vou pegar essa ventosa de vidro aqui, vou colocar aqui dentro e, ó, põe no meu braço. Aí vai sugar o fogo aqui. Suga. Não deu tanta sucção essa. Vamos pegar de novo. Pegar uma outra região do meu braço aqui. Ó, tá vendo? Tá vendo como ela sugou? Aí o fogo e não queima a pele, tá vendo? Ó, como fica firme. E aí fica, ó, posso até soltar, balançar. O fogo, quando ele vai queimando, ele consome o oxigênio, aí vai formando um vácuo aqui dentro. E aí puxa. As ventosas mais antigas funcionavam assim. Isso aqui, gente, é uma delícia, né? Essa ventosa aqui. Porque ela aquece a área, aquece o ponto, além de fazer a sucção, faz o estímulo do ponto com a sucção, né? Na hora de tirar, eu puxo a pele, assim, lateralmente, e ó, ficou a ventosinha de fogo ali. Nós vamos aprender também como ela funciona. Então, tem a ventosa de silicone, tem a ventosa aqui. Na ventosa agora tá virando moda, né? Tem gente até com tem umas ventosas agora em forma de estrelas, para ficar com forma de coraçãozinho, virou moda. Outra forma de estimular os pontos, né? Aqui a gente tem, são pontos da aurícula, a gente tem as sementes, sementinhas, né? Que eu posso pôr na orelha. Vamos pôr aqui o mapa da orelha de novo para vocês verem. Né? Então, vamos supor que eu estou com dor no ombro. Eu venho aqui, coloco uma sementinha aqui, nesta região da orelha. Isso vai mandar estímulo lá para o meu cérebro, né? E o meu ombro vai melhorar. E o que eu uso ali? Eu posso usar a Pongs, que são essas sementinhas aqui. Aliás, são umas taxinhas, tá vendo? Posso usar a Pong. Eu posso usar cristais. Não sei se dá para ver muito bem aqui. Parece umas miçanguinhas, né? Mas é cristal. Aqui também tem os cristalzinhos. Eu posso usar as esferas de ouro e de prata que vem nessas cartelinhas assim já prontas, ao retirar aqui e colar na aurícula. Tem também as agulhas intradérmicas, elas são bem pequenininhas, né? Se eu tirar aqui, vocês quase não vão enxergar a ponta, porque é muito pequena. Isso também eu posso colocar. Ah, deixa eu pegar uma coisa interessante aqui para você. Voltei. Existe agora também no mercado aí, gente, isso aqui, ó, chama Small Tipper, que é agulha de plástico. Então, aqui, não sei se está dando para vocês verem, tem umas pontinhas aí, né? Deixa eu tirar aqui o desfoque de fundo. Já tá. E aí, ó, tem umas pontinhas de plástico. Eu descarto isso aqui e coloco. Pode ser na aurícula, pode ser no ponto, para quem tem medo de agulha, né?
Também eu tenho aqui esse martelete, ele tem uma pontinha do lado e outra e 7 do outro lado, né? Isso aqui funciona assim, ó. Eu vou estimulando os pontos batendo, muito bom para quem tem psoríase. Lógico, eu não vou bater em cima da área atingida, mas na área ao redor. Para quem está em alopécia, né? Eu já tive 2 pacientes aqui com tratamento de alopécia, o cabelo voltou bem, que eu fico batendo assim, ó, a gente bate na área, isso aqui estimula os pontos, estimula a circulação. Outra coisa também que eu tenho aqui é a moxa, né? A moxa aquece, é um bastão de artemisia, tem também de carvão, tem de carvão, que eu coloco aqui assim, né? Aceso, eu coloco próximo do ponto, então aquece o ponto de acupuntura, esse aquecimento manda estímulo para o cérebro, e aí eu tenho vários modelos de moxa, eu tenho esse aqui que eu coloco principalmente aqui nas costas das mulheres, com dor lombar, na região ventral, quando está com cólica menstrual, acende todos esses aqui, o calor ali vai aquecendo, estimulando os pontos. Tem esse aqui para aurículo, para aquecer o ponto da aurícula, que é mais fino. Tem essas aqui que a gente cola na pele, acende, cola na pele do paciente, e aí vai aquecendo. Esse aqui é um óculos, para a gente tratar muito enxaqueca, dor oftálmica, né? Para glaucoma. A gente põe. Isso aqui é uma estrutura de arame com 2 cascas de noz. Elas têm uns furinhos para permitir passar o calor. E aí a gente põe a moxa aqui, acende, aí aquece aqui, né? E o calor passa para os olhos. Para quem tem enxaqueca é uma maravilha. Então a gente tem isso. Temos também o aparelho de eletroacupuntura, que é esse aqui, né? Lembra que eu falei para vocês que a agulha funciona, a agulha promove 2 Hz, né? Na pele, a agulha promove 2 Hz. Aqui eu tenho uma escala de 2,5 a 1000 Hz. Então potencializa muito o efeito da agulha. Em casos de dor, paciente a gente coloca o aparelho neles, ele sai daqui com 40% já de menos dor na primeira sessão, né? Como que funciona? Essas garras aqui, essas pontas, né? Ó, elas são conectadas no terminal, no cabo da agulha. Então eu insiro a agulha, né, e prendo aqui e ligo o aparelho na frequência que eu quero para determinada patologia e isso vai potencializando o efeito de agulha. É como isso aqui foi desenvolvido porque os chineses faziam cirurgias e anestesiando com a agulha e precisava estimular a agulha constantemente. Então, por uma cirurgia, 4, 5 acupuntores revezando para fazer uma estimulação contínua. Aí desenvolveram o aparelho que substituía tudo isso, né? Essa galera toda aí, só o aparelho ali ligado em várias agulhas com uma estimulação contínua. Aqui eu tenho também um localizador de ponto, que a gente fica muito preocupado, né? Aonde está o ponto? Será que eu vou acertar o ponto? E nisso é interessante, né? Mas o que que acontece? Depois fica aí guardado que a gente pega a prática em achar os pontos. Ó, aqui, né? Ele vai localizando os pontos. Vamos localizar mais um, tá vendo? E aí ele localiza os pontos de acupuntura. Ele é caro, eu acho caro. Sai quase R$ 300. Chama BenTV. Não aconselho comprar. Eu aconselho vocês guardarem e comprar um aparelho que está em torno de 600, 700, metade do preço disso aqui. E o aparelho também já vem com localizador, né? Então, lógico que não é esse aqui, esse não existe mais, esse era da Edna. Esse aqui ele é da década de 70, então ele é um dinossauro. Eu vou ensinar vocês num aparelho muito mais novo, mais moderno, né, digital que eu tenho, e aí é o aparelho que vocês vão
achar. Para quem não conhece a escola, né? Aqui nós temos a porta de entrada, a Brigitte, nossa assistente, né? Ah, opa, peraí, eu inverti a sala. Pronto. A Brigitte, a nossa assistente, toda rabiscada, preciso dar um banho na Brigitte para tirar esses pontos dela. Aqui nós temos a lousa, alguns livros ali, um microscópio, né? Aqui a minha mesa, uma cortina, bebedouro, o banheiro fica ali, né? As cadeiras, algum material que a gente usa aqui, né? O Johnny, que parece com... Eu chamo ele de Johnny porque tinha um chinês aqui numa pastelaria que era a cara dele. Esse aqui é o Alan, um aluno que eu tive, e ele já tinha feito tanta cirurgia que a gente falava que ele já tinha sido desmontado, que nem esse boneco aqui. Tava um Alan, então vai pegando o nome da turma aí. Alan, Johnny, Brigitte, esse esqueletinho aqui é o Lucas, o meu filho, que é magrelo, que nem o esqueleto. Então, gente, deixa eu voltar a câmera para mim. Pronto, voltamos. Então, gente, é o seguinte, essa foi a apresentação, aula de apresentação do curso. Vocês ficaram com dúvida, por favor, não deixe passar nenhuma dúvida. Pode perguntar no grupo. Se não quiser perguntar no grupo, pergunta no meu privado, tá? Mas não deixa a dúvida passar. Vocês estão aqui para isso, para sanar as dúvidas, né? Para aprender. Eu sempre falo que o erro é melhor do que o acerto. Eu acertei aquilo, tá, legal, já foi. Eu errei, eu errei aqui, é isso. Por que eu errei? Por causa disso, você fixa muito mais. Então não se preocupe em errar. Né? Vocês estão aqui para aprenderem mesmo, tá? Então não deixe a dúvida passar. Uma coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte, agora vamos para algumas orientações. A Carol é nossa secretária. Essa aula vai estar disponibilizada a partir do dia 25, então ela vai mandar o link para vocês fazerem a matrícula. Quem quiser fazer o curso, só acessar o link e fazer a matrícula, tá bom? E aí semana que vem, hoje é quarta, vocês têm até terça-feira para fazer a matrícula, tá? Aí, deixa eu só ver a data correta aqui da matrícula para vocês não ficarem atrapalhados aí. Bom, a Carol põe essas informações para vocês, tá? A Carol é nossa secretária, ela vai entrar no grupo junto, vai colocar todas as informações ali, o link para fazer a matrícula. Quem quiser fazer, viu o que é, entendeu, é isso que espera do curso, será muito bem-vindo, tá bom? É só fazer a matrícula e a gente já começa com a outra aula. Como que começamos o curso? Primeiramente, o primeiro módulo do curso, eu dou sobre os sistemas do corpo humano. Por quê? Porque tem muita gente que não é da área da saúde. Aí a pessoa chega aqui e fala assim, eu tô com espondilite anquilosante. Meu Deus, aonde fica? O que acontece? Né? Então eu tenho que saber aonde acontecem as doenças. E para isso a gente faz uma revisão daquela coisa do corpo humano que a gente aprendeu na quinta série. E eu vou trazendo algumas patologias que mais chegam em consultório com relação aquele sistema. Vamos pôr o sistema digestório. O que chega muito? Dor de estômago, azia. Então, tem que entender o que é azia, como que funciona, né? Vamos lá, na parte de ouvidos, né, dos 5 sentidos, muita labirintite, aquele barulhinho que fica, parece ter uma borboleta dentro, chama síndrome de Meniere. Então, eu vou dar os sistemas e a patologia, as patologias mais comumente que aparecem naquele sistema aqui em consultório. Então, primeiro módulo que a gente começa com os sistemas do corpo humano, tá bom? Eu vou disponibilizar todo o PDF para vocês acompanharem as aulas, tá?
Esse primeiro módulo, a cada, vamos supor, eu dou o sistema esquelético, eu dou um trabalho para vocês. Esse trabalho é o quê? Para vocês dizerem o que é, quais os sintomas, né? E o tratamento daquela patologia. Por exemplo, hérnia de disco. O que é hérnia de disco? Hérnia de disco é o deslocamento do disco paravertebral que comprime os nervos. Pronto, beleza. Top. Não precisa encher linguiça, não precisa papel ao máximo, não precisa ABNT, quem for fazer digitado, pode escrever do jeito que vocês quiserem. Papel de papel. Como dizia um professor meu, a gente falava assim, professor, aprove a caneta. Ele falava assim, escreva com lápis, com caneta, com canetinha, com sangue, mas faça uma prova. Então, a ideia, né, é que vocês entendam o que é aquela patologia, em qual estrutura que ela comete, como que ela acontece, para vocês não ficarem tão perdidos assim. Então, o primeiro módulo é uma revisão dos sistemas do corpo humano, tá? A gente já começa na próxima quarta-feira, eu gravo a aula, disponibilizo a aula gravada para vocês. Mando o trabalho também. Aí, durante a aula, eu explico como que funciona isso. A Carol pediu para avisar vocês que a mensalidade é todo dia 12 de cada mês, então só para o mês de outubro, né? Vai cair no feriado, 12 de outubro. Mas aí vocês têm prazo aí para fazer. Não temos taxa de matrícula, não temos taxa de material, não temos nada. É só a mensalidade mesmo. Tem pessoal aí que conseguiu desconto, já passou tudo para a Carol. Ela vai ver tudo isso para vocês, fiquem tranquilos, tá? Como que como que vai a mensalidade? Nós usamos o sistema ASAS. Sistema ASAS, ele gera um boleto, aí chega por e-mail, SMS, chega no WhatsApp, só clicar no link, você escolhe lá a forma de pagamento, pode ser pagado por código de barra, cartão de crédito pode também, Pix, você seleciona lá o jeito que você quer, pega o link, coloca no aplicativo do banco de vocês e faz o pagamento. Mas essas coisas tudo com a Carol, qualquer dúvida, pode falar com ela, tá bom? E a parte técnica, pedagógica do curso é comigo. E aí, vocês tiverem alguma dúvida de tudo isso, eu espero encontrar todos vocês na próxima aula, tá bom? Se ficou alguma dúvida, por favor, me falem, não deixe passar novamente. E agradeço muito o interesse de vocês em estar aprendendo acupuntura, tá bom? Então, nos vemos já na próxima aula com sistemas do corpo humano para quem for fazer o curso, tá bom? Desejo a todos aí um bom dia, um bom resto de semana para vocês. Tchau, gente.